pouquinho, então vamos esticar as pernas, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar. A gente estava tentando ver se conseguia a internet, a gente está com problema na internet por conta do nosso culto. Infelizmente, alguns dos nossos irmãos que acompanham não vão hoje acompanhar. A gente vai tentar salvar para posteriormente colocar no nosso canal de YouTube. Enquanto isso, nós aqui que estamos, vamos louvar e adorar ao Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor Todo-Poderoso. Senhor, receba nosso louvor, nossa adoração, Pai, como agradável a Ti nessa noite, Pai. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Senhor, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e
suas vozes. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluias. A tua igreja te adora. Teu reino É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, há uma coisa maravilhosa quando nós nos reunimos para louvar a Deus com os irmãos, porque nós louvamos a Deus individualmente, mas quando nós estamos na igreja louvando com os demais irmãos, é uma coisa maravilhosa, porque ali nós juntos, um ouvindo a voz do outro, adorando a Deus Todo-Poderoso em comunhão, somos uma família declarando a grandeza do nosso Pai. E isso me lembra muito o Apocalipse, quando ali diante do Cordeiro, os povos de toda raça, língua, nação, estarão diante do trono do Senhor, louvando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus. E é maravilhoso porque aqui nós já usufruímos um pouco daquilo que nós vamos, com certeza, na glória com o Senhor, usufruir deste momento. Isso é maravilhoso. Isso é a importância de louvar ao nosso Deus lado a lado com o nosso irmão. Vamos louvar grande ao Senhor. Vamos declarar, continuar declarando os atributos do nosso Deus, a obra do nosso Deus. Eu sei que você conhece esse hino, então abra o seu coração. O Senhor está presente no nosso meio e Ele quer que nós possamos declarar, não apenas com a nossa boca, mas com o nosso coração, quem Ele é verdadeiramente na nossa vida. Então louve ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a. Por isso que a nossa vitória é garantida, que nos ajuda contra o inimigo. E diante de um Deus como esse, o que é que nós fazemos? Por isso diante dele nos prostramos. Senhor, nessa noite nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra.
teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. A esse Deus Todo-Poderoso, aplauda Ele. Pode aplaudir o Senhor. Vamos sentar. Quero convidar nosso irmão Jó para louvar ao Senhor. Enquanto nosso irmão Jó estiver louvando, nós vamos aproveitar para tirar os nossos dízimos e ofertas. Nós já estamos com 8:10. Vou chamar nosso diácono Sandro para orar pelos dízimos e ofertas. E o nosso irmão Jó vai louvar aqui, o Ministério do Louvor vai acompanhar ele. Assim oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, maravilhoso e bendito Deus, nós queremos te agradecer por este momento do ofertório, momento dos dízimos. Pai, que neste momento o Senhor possa abençoar, Deus, a vida de cada um, Pai, que com alegria, Pai, vai ofertar, vai dizimar, Pai. E aqueles que não puderem nesta noite, Pai, que o Senhor também continue abençoando, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, Pai, as mãos, Pai, que vai, Pai, administrar, Pai, ó Deus, este dinheiro, Pai, para a tua casa, para a tua obra, Pai. Não nos deixas faltar nada, Senhor, na tua casa, na tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Tinha preparado ali um CD, mas infelizmente não está pegando bem a internet. A gente vai louvar com toda a igreja o 324 do Cantor Cristão. 324 do Cantor Cristão. Ah, não tem não, né? Tá certo, tudo bem, tranquilo. Amém. Vamos louvar para o que tem aqui no cantor mesmo. A internet não está pegando, mas a gente canta. Já louvamos aqui na igreja. Amém? Vamos louvar. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, vem me livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, ao meu Senhor e Rei Emanuel.
nosso Redentor, meu Senhor e Rei. Eu me entregarei firmado em seu amor, no poder. Minha vida salva está do perigo que cercá-la. Seu poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, antes de dar início à nossa palavra de hoje, eu queria aproveitar. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia muito boa. Queria convidar nosso irmão Jonas aqui, para ele poder ter a oportunidade de agradecer. Ele hoje está de posse de vitória, e a gente estava orando aí essa semana pela vida dele. E hoje a gente teve uma notícia muito boa, não vou dar spoiler, ele vai contar aí, mas aí aproveitar, porque é uma bênção de Deus, e isso é maravilhoso para nos fortalecer a fé também, a confiança no nosso Senhor. Amém? Graças a Deus, irmãos. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, acima de qualquer outra coisa, né? Por todas as bênçãos, né? Na esfera espiritual e também na esfera física, né? Material, né? Os irmãos, alguns sabem, eu estava desempregado e por conta disso, né? Eu cheguei a conversar com alguns irmãos. O desemprego, ele traz uma série de problemas, né? E eu pedi aos irmãos oração, no culto dos varões, quinta-feira também, pedi aos irmãos oração, no culto que a gente faz na casa do nosso irmão Alan também, na segunda-feira, os irmãos também oraram. E hoje, graças a Deus, eu fiz o exame para entrar na empresa, peguei o fardamento para começar a trabalhar na sexta-feira já. Então, eu quero agradecer à igreja também pelas orações. Peço que continue orando por mim, por minha família, e que Deus abençoe a igreja. Amém? Amém, glória a Deus. Estamos felizes. A luta dos irmãos é a luta de cada um de nós, e a alegria dos irmãos também é a alegria de cada um de nós. Por isso que neste momento nós estamos felizes com esta bênção que Deus concedeu ao nosso irmão Jonas, juntamente com sua esposa Jéssica. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão. Meus irmãos, nós semana passada começamos uma série de doutrinas falando sobre o tema Um Guia para a Nova Vida. Nessa série de doutrinas nós vamos falar sobre vários temas relacionados à nossa fé. E nós começamos semana passada falando sobre a lei de Deus. E vimos algumas coisas importantes sobre a lei de Deus. Tem alguém do som que possa ver? Eu acho que dá um dos microfones, eu vou fechar os instrumentos também, que está dando um chiadinho aqui. E vimos algumas questões que nós vamos rapidamente recapitular. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a lei de Deus, a lei moral de Deus, aquela que está expressa lá nos 10 mandamentos. Mas hoje nós só vamos falar sobre os 4 primeiros mandamentos. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Melhor, até o versículo 11, porque o versículo 12 já começa o 5º mandamento. Amém? Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 11. Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar aqui, projetou com a nossa irmã Vandilma. Amém? Gênesis, Êxodo, o 2º livro da Bíblia, lá no iniciozinho. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. E diz assim:
E Deus falou todas estas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E aí vai o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, ou um Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento agora: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do Shabat, ou lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está em tuas portas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado, ou do Shabat, e o santificou. Amém? Senhor Deus e Pai que está nos céus, obrigado pela oportunidade, privilégio que tu nos dá de lermos a tua palavra. Pedimos que tu possas abrir o nosso entendimento, Pai, através do Espírito Santo, para compreender, Deus, tudo aquilo que tu queres falar através da tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como eu estava dizendo de início, semana passada nós falamos sobre a lei de Deus, e vimos que a lei de Deus, ela tem 3 características, ou 3 tipos de lei. Nós vimos que a lei de Deus, nós temos a lei moral, a lei cerimonial e temos a lei civil. Nós vimos semana passada que a lei cerimonial e a lei civil eram leis que Deus tinha dado especificamente ao povo de Israel e ficaram restritas a um momento, a um povo, que era o povo de Israel, e nós vemos isso no Antigo Testamento. Algumas questões ligadas ao culto, o sacrifício de animais, o derramar de sangue, como é que devia ser, se portar os sacerdotes, aquelas leis que eram específicas para cerimônias, para cultos, e que regulava a relação social daquele povo, ficaram restritos até o tempo de Jesus, porque em Jesus se cumpriu tudo aquilo que estas leis apontavam, porque estas leis, nós vimos, eram sombras imperfeitas que apontavam para aquilo que era perfeito que viria, e que foi Cristo. Então estas leis, elas se encerram, têm um fim em Cristo. Mas vimos também semana passada que a lei moral de Deus, que está basicamente expressa nos 10 mandamentos, são um aspecto da lei de Deus que permanece não apenas no Antigo e no Novo, mas também na nossa vida. E aí eu trouxe alguns exemplos para nos trazer clareza. Hoje nós matamos. É para matar? Roubamos. Por quê? Porque é errado. E por que é errado? Quem diz que é errado? A lei moral de Deus. Então nós vimos que esta lei, ela continua. Mas vimos uma coisa muito importante, que muitas vezes acontece problema dentro da igreja. Muita gente às vezes acha que pelo que eu fizer de bom ou não, eu vou ser salvo. E a palavra de Deus nos mostra que nós não somos salvos da ira de Deus, dos nossos pecados, diante de quanto a gente vai obedecer à lei. Por quê, irmão Jonatas? Porque a gente nunca consegue obedecer completamente à lei. Você pode dizer, mas eu não roubo, eu sou uma pessoa que ajuda o próximo, eu sou uma pessoa que não cobiço, eu glorifico a Deus, sou grato pelo que tenho. Mas algum momento na sua vida você já mentiu? Algum momento na sua vida você já teve algum deslize? Se sim, já nos torna culpados diante de um Deus justo e santo. Ou seja, a lei moral de Deus, que mostra o que é certo e errado,
que revela o caráter de Deus. Ela nos diz o que é certo e errado. Mas não basta isso para nos salvar. Por que, irmão Jonatas? Porque nós somos pecadores. Mesmo sabendo o que é certo e errado, nós ainda em algum momento quebramos alguma das leis do Senhor. E isso nos faz sermos culpados. A lei, então, nós vimos, ela não consegue nos salvar. O propósito da lei de Deus não é salvar você, porque a gente não consegue. Os fariseus na época de Jesus tentavam obedecer a lei o máximo. Eu vou fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu vou tirar o dízimo aqui do cominho, das sementezinhas. Eu tenho que obedecer isso, aquilo outro, tal. Mas eles não entendiam que eles não conseguiam ser perfeitos. Eles precisavam de um perfeito. Por isso que Cristo precisou vir para morrer no meu e no seu lugar. Porque naquilo que eu e você erramos e falhamos, Cristo Jesus foi perfeito, entregou a sua vida no nosso lugar e disse: ei, eu assumo a dívida que há nele, e a minha perfeição agora eu compartilho com ele. É por isso que agora, quando Deus olha para mim e para você, ele não vê pecadores, mas através do sacrifício de Jesus, ele vê justos, inocentes, filhos seus. A lei, ela nos aponta o caminho. Ela diz: olha, aqui está o padrão, você não consegue alcançar, mas tem um que consegue, e ela aponta para Jesus. Esse é o propósito da lei, nos mostrar que nós somos incapazes, que estamos condenados, mas que tem um que pagou a nossa dívida, e se nós colocarmos a nossa fé nele, nós seremos justos. Mas, irmão Jonatas, quer dizer então que a gente não vive na lei ainda? Nós vimos que a lei permanece, a lei moral de Deus, não para nos salvar, mas ela nos serve para nos apontar agora, depois de salvos, como é uma vida de um filho de Deus. Nós não vamos olhar para os 10 mandamentos observando assim: eu tenho que observar tudo isso para conseguir ser salvo. Não, nós olhamos para os 10 mandamentos dizendo: aqui está o padrão de Deus, a vontade do nosso Pai. Eu agora, como filho, quero viver a vontade do meu Pai. É isso que a lei serve para nós agora. Ela serve como um padrão de vida, de conduta, que nos conduz a uma vida que agrada ao Pai que nos salvou. Amém, irmãos? Está claro aqui? Você não é salvo pela lei, a lei não tem esse poder. Paulo deixa isso muito claro. A lei, ela nos aponta para quem nos pode salvar, mas Cristo, depois que nos salva, ele diz: meu filho, aqui está agora o padrão de vida que você deve viver. Como parte do novo reino, agora estes súditos do reino, deste novo reino, vivem uma vida que se rege por essas práticas, por essas condutas. Amém? E nisso nós vimos aqui a expressão moral da lei de Deus mais clara, que é os 10 mandamentos. Nós só lemos 4 deles. E esta lei ainda vale para nós. Estes preceitos ainda valem para nós, ainda mostram o caráter de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Irmãos, a lei moral de Deus, ela é a expressão do caráter do nosso Deus. Os 10 mandamentos, eles podem ser divididos em 2 partes. Eu não sei se você já parou alguma vez para ler os 10 mandamentos, mas eu quero desafiar você essa semana a fazer isso. Leia o restante do capítulo 20, você vai ver. E uma coisa interessante dos 10 mandamentos é que nós podemos dividi-lo em 2 partes. Os 4 primeiros que eu acabei de ler com os irmãos, ele diz respeito à nossa relação para com Deus. Mas a partir do 6º até o 10º, ele se relaciona com a nossa relação com o próximo. Honra teu pai e a tua mãe. Olha, não cobiça a mulher do próximo. Olha, não roube, não mate. Enquanto os 4 primeiros está dizendo: não terás outro Deus além de mim, não se curvarás, não farás imagem de cultura, não se curvarás. Ó, lembra do dia do sábado para o santificar. Ali apontando para o Senhor. Estes 4 primeiros mandamentos que nós vimos aqui, eles vão falar exatamente sobre isso. E aí o primeiro que nós lemos diz respeito a não ter outros deuses. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Uma coisa maravilhosa da quarta-feira é que a gente tem liberdade, diferente do culto de domingo, que é mais uma pregação expositiva, e a gente não para muito para interagir.
Mas aqui a gente pode. Deixa eu perguntar uma coisa para você. É possível ter outros deuses? É possível ter outros deuses? Nossa irmã Mandilma está aqui dizendo sim. Talvez você, como um crente, pode dizer assim: não, irmão João, só existe um Deus. Nós não podemos adorar outros deuses. Só existe um Senhor. Mas irmãos, como nós vamos ver aqui, mesmo para os cristãos, mesmo para mim e para você, a idolatria continua a ser um desafio. E se você parar para observar, meditar sobre tua vida à luz da palavra, pedindo o Espírito Santo auxílio sobre tua vida, talvez você encontre alguns ídolos que você guarde no seu coração. Quando a gente olha para o povo de Israel, irmãos, olhando para o Antigo Testamento, o que a gente mais vê é um povo que está se rendendo e adorando a outros deuses. Muito. Aqui nós estamos falando sobre os 10 mandamentos, né? Mas se você volta um pouquinho, está contando a história de Israel, que foi liberto do cativeiro do Egito. Imagina só, 400 anos, aquela nação presa por uma nação militarmente, culturalmente mais elevada do que ela, e Deus milagrosamente tira aquele povo de dentro do Egito, operando sinais e maravilhas, leva aquele povo a atravessar o Mar Vermelho. O povo começa a andar em direção à terra que Deus prometeu a Abraão, seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. E aí Moisés disse: olha, eu vou para o monte conversar com o Senhor. E enquanto Moisés está conversando com o Senhor e está demorando, o que é que o povo faz? Está demorando demais. Ei, Arão, Moisés morreu, meu irmão. Vamos se mobilizar aqui, a gente precisa fazer um Deus. E diz que eles começam a pegar todos os utensílios de ouro e fabricam um bezerro de ouro. O povo tinha acabado de ver Deus fazer milagres e maravilhas, tirar eles do Egito, mas esse povo já estava fabricando um Deus para adorar, só porque Moisés estava demorando um pouco. E isso não para aí não, irmãos. Isso é uma constante na história de Israel. Se você ler o livro do Antigo Testamento, tanto os históricos quanto os profetas, você vai ver constantemente o povo começa a adorar outros deuses. O Senhor diz: olha, quando vocês estiverem lá na terra que eu vou dar a vocês, não se casem com outros povos. Por que o Senhor estava dizendo isso, Jonatas? Por conta da influência dos outros povos, dos outros deuses. O que é que o povo faz? Começa a desobedecer ao Senhor, se relacionar, aí começa a pegar outros deuses. Essa idolatria é uma luta constante na história de Israel. Deus levanta profetas e começa os profetas a dizer: Israel, te arrepende, o Senhor está vendo o pecado em vocês. Vocês estão adorando os postes ídolos, adorando nos montes, que não estão rendendo glória ao Senhor. O Senhor vai punir vocês, mas se vocês se arrependerem, o Senhor vai ter misericórdia, vai cuidar de vocês. E o povo de Israel não obedece. Até que, irmãos, a história nos mostra que em um momento o Senhor pesa a mão sobre Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, e os dois são levados presos para o norte, com a Síria. Ali vai os povos e dizima a continuidade do povo do reino do norte, e o sul é levado pela Babilônia. E aí, depois de 70 anos, o povo de Israel volta. E é interessante que depois de voltar desse cativeiro babilônico, o povo de Israel, de lá até hoje, nunca mais se envolveu com outros deuses de outras nações. Mas sabe um problema maior? Isso aí agora para a nossa vida é que a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que o problema da idolatria é muito mais profundo e sutil do que apenas adorar deuses pagãos de outros povos. Por que, irmão Jonatas? Porque a Bíblia nos mostra que a idolatria, ela não tem a ver apenas com construir imagens de seres humanos, imagens de animais, de coisas que já morreram, e prestar cultos a elas. Não, escuta bem, guarda no teu coração. A idolatria tem a ver com colocar qualquer coisa no lugar devido exclusivamente a Deus.
Como, irmão Jonatas? Sim. Todas as vezes que nós colocamos alguma coisa ou alguém no lugar de Deus, nós cometemos idolatria. E é aí que está o problema. Porque nós falar sobre idolatria, talvez a primeira coisa que vem na sua mente é esse povo católico que fica adorando a imagem, idolatria. Ali a idolatria, irmão Jonatas, mas não é só aquilo. Não é só isso. A idolatria, ela pode ser encontrada nos mais diferentes vícios que eu e você podemos adquirir com o tempo. Vamos enumerar alguns ilícitos: bebida, alguns lícitos, lazer, entretenimento. Irmão Jonatas, jogo de futebol é pecado? Não em si, mas pode se tornar um pecado. Quando? Por exemplo, se entre um jogo e um culto eu prefiro um jogo, tem um problema aí. Televisão, da mesma sorte. Jornais, filmes, seriados. Agora um que talvez vá doer no nosso coração: comida. Eita, crente pode não beber, mas come, que é uma beleza. Cigarro, drogas, aqui nós estamos colocando agora coisas ilícitas também. Esportes, diplomas, formação, dinheiro. Irmãos, vou dizer coisas lícitas, tá? Que aí é muito mais fácil a gente cair nessa daí, porque a gente acha que não, mas é tão sutil às vezes que nos leva. Família. Família é uma bênção de Deus, família é uma coisa lícita do Senhor, família é algo que o Senhor quer que nós cuidemos, é algo que a gente deve se preocupar, mas se isso toma o nosso lugar com Deus, isso se tornou um ídolo. Filhos são bênçãos de Deus, mas se ele toma o lugar de Deus na sua vida, ele é um ídolo. Veja, irmãos, nós aqui estamos vendo que tudo pode se tornar um ídolo, tantas coisas lícitas como ilícitas. Se tem alguma coisa na sua vida mais importante do que Deus, você é um idólatra. 2020 a gente estava na pandemia, a gente na doutrina começou a trazer uma palavra sobre a idolatria do coração, e a gente falava sobre isso, e nós vimos aqui em 2020 que é um pecado muito mais comum do que nós achamos. Nós vimos o quanto o nosso coração é, como o teólogo chamado Calvino disse, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Constantemente a gente está procurando alguma coisa e criando como um ídolo no nosso coração. Nós precisamos estar atentos. Como, irmão Jonatas? Faça um teste consigo mesmo. Se lhe tirassem, por exemplo, a internet, como é que ia estar a tua vida? Ou se, vamos supor, roubassem teu dinheiro todo, acabava a tua vida? Vou dizer uma coisa mais dura e difícil, de muita dor. Se Deus tirasse o teu filho, se Deus tirasse o teu cônjuge, você ia continuar vivendo? Não estou querendo minimizar essas coisas, irmãos, dizendo aqui que a gente não vai sofrer, não vai ter dor. Não é esse o ponto. A questão é, se isso nos tira o foco de viver, nos transforma de tal maneira que parece que nada mais tem sentido na nossa vida, nós devemos ter cuidado, que muito provavelmente isso é um ídolo no nosso coração. Se Deus tirasse o teu emprego, como é que você ia ficar? Se alguém chamasse você para uma diversão que vai acontecer toda semana no mesmo horário de um culto, como é que você vai reagir? Se qualquer uma dessas coisas é mais importante do que Deus na sua vida, muito provavelmente você está cometendo o pecado da idolatria. Mas não apenas isso. Há outra forma também de nós cometermos esse pecado da idolatria. Como, irmão Jonatas? Quando nós criamos uma ideia de Deus que não é a bíblica. Presta bem atenção. E isso tem muito, fora da igreja e dentro da igreja. Cada um de nós aqui tem uma concepção de Deus. A questão é, o ponto é, a concepção que eu e você temos de Deus é bíblica ou não? A gente estava semana passada aqui falando sobre o problema que deu essa polêmica de que Bruna Carla estava falando sobre a questão do homossexualismo. E vimos muitas pessoas não evangélicas, inclusive, falando sobre Deus.
e dizia: esse Deus que vocês servem não é o Deus que eu conheço. Até dentro da igreja tem pessoas que diziam assim: esse Deus que vocês servem não é o Deus que eu conheço, porque o Deus que eu conheço é isso, é aquilo outro. Certo, tudo bem. Agora, esse Deus que você está dizendo, ele é um Deus conforme a Bíblia nos revela? Porque quando nós não vemos a pessoa de Deus diante do que ele revelou, mas diante do que eu acho que é Deus, eu estou criando um Deus à minha imagem e semelhança, que eu estou adorando essa imagem que eu criei de Deus, que não é Deus de verdade. Consegue entender isso, irmãos? Quando a gente está dentro da igreja falando de um Deus que é só amor, que não tem problema não, pecado não é isso, não. Esse Deus é assim, e só de você é a pessoa maravilhosa, que Deus te ama, você é o centro de tudo. E isso é um ídolo, está sendo criado. Porque Deus não é apenas isso, Deus não é apenas amor, mas Deus é um Deus amoroso, justo, misericordioso, santo. Esse mandamento, irmãos, ele nos mostra quão importante é nós conhecermos melhor a Deus através da Bíblia, de livros cristãos que falem sobre Ele, e poder adorá-lo por quem Ele é. Irmão Jonatas, o que é que a gente pode fazer para viver uma vida que adora somente ao Senhor? Algumas questões práticas para a nossa vida. Confiarmos na suficiência de Deus. Por que, irmão Jonatas? Veja, se Deus ele é suficiente para nós confiamos e esperamos só nele. Se você está confiando em Deus e não no seu emprego, isso vai ajudar você a tirar um ídolo do seu coração. A confiança em si mesmo, de achar que você que tem o poder de prover as suas necessidades. Apesar de você sofrer e dizer: Senhor, eu não tenho nada agora, mas Senhor, eu confio que Tu és Deus. Isso ajuda o teu coração a não se prender a um ídolo que você está formando em si mesmo, confiando nas suas forças, porque na verdade você está entendendo e declarando: Deus, se não vier de Ti, não tem nada, tudo que eu tenho é de Ti, Senhor. Tu és maior do que tudo isso. Outro ponto: adorarmos verdadeiramente ao Senhor. Isso contribui, irmão Jonatas, para nós não nos tornarmos idólatras? Sim, por quê? Escuta, onde existe ingratidão, onde domina a crítica e o espírito de desobediência, o verdadeiro culto é rapidamente esquecido. O perfeito louvor é de suma importância, irmãos, para o desenvolvimento espiritual. A gente pode pensar que não, mas isso é uma verdade na nossa vida. Tanto a adoração pessoal, só eu, quanto a adoração coletiva, pública com os meus irmãos. Isso contribui para que eu não possa estar no meu coração construindo ídolos. Um outro ponto: procurar viver para Cristo, irmãos. Sabe, eu não estou falando nenhum segredo, sabe, um negócio escondido. Olha, se você fizer assim, não, irmãos, isso é o que a palavra nos diz clara e abertamente. Coisas que vão nos ajudar a não vivermos mais uma vida de idolatria. Até porque agora nós somos salvos, e como salvos, nós só temos um Deus. Procurar viver para Cristo e não para si mesmo. Quem deseja viver conscientemente para Cristo não quer outros deuses. Deixa eu perguntar a você: você já está pensando a sua vida, o plano de vida para frente, sonhos? Nesses sonhos está viver como Cristo quer, tá? Ou você está fazendo só planos do que você mesmo quer para a sua vida? Isso é um desafio, irmãos. Eu estou pregando sobre isso, mas eu estou pregando para o meu coração. Porque o meu coração é um coração profundamente idólatra. Então eu tenho que estar constantemente orando e vigiando. Mas aqui nós vimos, além deste mandamento, além desta lei, também uma segunda lei, que é não se curvar diante de uma imagem de escultura. Esse outro aspecto da lei moral do Senhor. Desde o início, irmãos, da humanidade, pessoas se curvam diante de imagens. Nós vemos na Bíblia o próprio povo de Deus criando deuses, não é? A gente acabou de falar aqui sobre o que foi criado ali no pé do Monte Sinai, o bezerro de ouro. Então é importante que a gente possa perceber
que não só naquele tempo, mas ainda hoje, pessoas se curvam diante de imagens de homens e mulheres e animais, reverenciando como uma espécie de mediador entre eles e uma divindade maior. É importante, irmãos, que nós possamos compreender que a Bíblia não proíbe fazer imagens. O problema não é esse. O problema é fazer imagens com o fim de se curvar diante delas como se fossem deuses. Por que você está dizendo isso, irmão Jonatas? Porque existem alguns até dentro da igreja que não concordam em desenho que a gente faça de Jesus. Às vezes até na lição bíblica a gente vai fazer uns desenhos. Tem alguns crentes que vão dizer, não, a gente não pode fazer imagens. Não é nesse sentido que a Bíblia condena. Está condenando no sentido de a gente fazer essas imagens, se prostrar diante dela. Deixa eu falar uma coisa sobre o catolicismo. Estamos aqui como representante emissário de Roma. Nosso irmão Fernando aí, que tem conhecimento. Mas você sabe como é que surgiu a presença das imagens nos cultos? Não tinha na igreja primitiva, não. Isso foi surgindo em uma determinada época. Eu não lembro agora qual século começou a surgir isso. Começou a surgir pelo seguinte: boa parte dos irmãos, dos crentes, eles eram analfabetos, não conhecia, não lia a Bíblia. Então, para auxiliar essas pessoas a se lembrarem de algumas pessoas, personagens bíblicas e alguns homens e mulheres de Deus ao longo da história, o que é que faziam? Um desenho para lembrar, fulano, a gente lembra da devoção que teve Paulo, né? Disso, aquilo, outro. Só que aí tem um problema, irmãos. Nosso coração, como eu disse, é um coração que constantemente se desvia para o mal, para o pecado. Aí dessa ideia começou a se fazer o quê? Aqui está nosso santo, então eu vou começar a me ajoelhar diante dele, vou orar. E aí começou o problema. Alguns católicos que você vai dizer quando vai falar sobre imagem, na verdade a gente não está adorando imagem, a gente venera. O problema é que na prática isso não acontece. Você vai para Morro da Conceição, na época, o povo subindo de joelho. Por quê? Se prostrando diante de uma imagem. E aí a gente vê o problema, como vai se desenhando, né? Isso não só na época de agora, mas até na Bíblia. Teve um momento em que o povo de Israel, quando estava no deserto, e uma das várias vezes que desobedeceu ao Senhor, Deus chegou e enviou uma praga de serpente, e a serpente matando o povo. E eis que clama ao Senhor. O Senhor diz a Moisés: olha, erga uma haste de bronze com uma serpente, e diga que todo aquele que for mordido pelas víboras, que olhem com fé que vão ser curados. E aconteceu isso. O povo olhava, mesmo picado, e era curado. Aí o que acontece? Mais para frente, se torna um objeto de adoração. Começam a adorar aquilo que o Senhor colocou não para adorar. Como é que você diz isso, irmão Jonatas? Lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, rapidamente aí, Vandilma. Já no tempo do rei, acho que Ezequias, aquilo que o Senhor tinha feito, e aí, inclusive, essa haste que é levantada vai apontar para Cristo, na cruz sendo levantado, e nós olhando para Cristo na cruz com fé, no mesmo sentido, seremos salvos do pecado. Aí Ezequias disse: olha, tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou baixo os boscos, fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. O rei Ezequias foi um rei que promoveu uma grande reforma na época do povo de Israel, e ele saiu destruindo todos os ídolos que o povo tinha, entre eles essa haste. Percebe, irmãos? É isso que a Bíblia nos mostra sobre adorar imagens. O que é que ela diz, a Bíblia, sobre quem adora imagens? Vamos abrir Salmo 115, versículo 4 e 9. Salmo 115, versículo 4 e 9. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que fazem, assim como todos os que nele confiam. É isso que a palavra de Deus nos diz, quem adora imagem e escultura. Nós não precisamos de nenhuma imagem ou projeção de Deus. Por que, irmão Jonatas? Porque nós temos em Cristo a perfeita imagem de Deus.
como nós temos lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Nós vimos também um terceiro mandamento da lei de Deus, que é não tomar o nome de Deus em vão. Esse mandamento, irmãos, ele nos mostra que o nome de Deus, ele deve ser sempre mantido em reverência em nossos lábios e corações. Está aí um pecado que a gente cai um bocado. Nunca podemos usar nossos lábios para falar de Deus de maneira desrespeitosa, fazendo piadas inúteis, associando a palavrões. O nome de Deus é santo e santificado deve ser em nossos lábios e palavras. O povo de Israel procurava levar isso tão a sério, irmãos, que para não cometer o pecado de falar o nome de Deus em vão, eles quase nunca mencionavam o nome de Deus. Foi tanto que hoje a gente não sabe a expressão verdadeira do nome de Deus. Se perdeu na história. Por quê? Porque o povo não falava. Era tão difícil para falar o nome de Deus que se perdeu na história a pronúncia correta. Como é que eles faziam então, irmão Jonatas? Eles pegavam as vogais de Adonai e juntavam com as consoantes, que é o nome de Deus, que é YHWH, e aí ele juntava de onde saía o nome que a gente tem hoje como Jeová, Javé, misturando. Para quê? Para que não pudesse pronunciar o nome de Deus. Por quê? Porque é um nome muito santo. Ali também a gente já tem um zelo excessivo. Por quê? Veja, Deus não está dizendo que a gente não deve usar o nome dele. A gente deve usar, mas com reverência. O propósito dessa lei não é deixar de pronunciar o nome de Deus, não, mas que a gente pudesse usar o nome de Deus com devoção, com cuidado, com respeito, com reverência. Veja, a palavra de Deus nos mostra lá em Salmo 50:15 que nós devemos e podemos clamar ao nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículos 10 e 13 também, sobre salvação, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos clamar aquele que declarar com a sua boca, né? Então o que é que nós temos que ver nessa lei, irmão Jonatas? O cuidado de não tomar o nome do Senhor em vão. Mas como, irmão Jonatas? Desde sempre, tanto seres humanos quanto demônios blasfemam contra o nome de Deus. Quando não blasfemam, eles usam o nome de Deus indevidamente. Gênesis capítulo 3, a gente está ali com a serpente tentando Eva. Começa a perguntar a Eva, diz, o Senhor disse o que sobre esse fruto aí? O Senhor disse para a gente não comer, nem tocasse. Aí, olha aí usando o nome de Deus em vão. Ele disse isso, mas não era isso mesmo não. Não é dessa maneira não. Veja, a serpente está usando o nome de Deus aqui, tentando desacreditar, não levar a sério, dar um jeitinho. Essa é apenas uma de tantas formas de usar o nome de Deus de uma maneira vã, vazia, inútil, errada. Quer ver outras formas? Dizer o que Deus nunca disse. Sabe, falso profeta? Está usando o nome de Deus em vão. Além do próprio diabo, a gente vê isso muito nas escrituras, a imagem de falsos profetas, e não ache que hoje também não tem isso. Todos nós, irmãos, devemos ter respeito pelo nome que é sobre todo nome. Todos devemos honrar com nossas vidas e palavras. Nós não podemos escorregar com o que dizemos. Por quê? Porque Deus leva em consideração nossas palavras. Nesse mesmo mandamento diz que Ele não terá nenhum de nós por inocente. A gente minimizou pecados, mas nós estamos vendo aqui a lei de Deus que vale ainda hoje para nós. Não para nos salvar, mas para nos conduzir ao padrão que agrada ao Senhor. E aí nós chegamos no último mandamento que nós vamos hoje estudar, que é sobre o sábado. Lembra-te do dia do sábado. Esse daqui, eu acho que só ele daria um bocado de doutrina, porque tem tantos pontos que poderia se falar, principalmente até quando a gente entra em contato com alguns adventistas do sétimo dia. Mas eu não vou propriamente entrar nisso, até por conta do tempo, mas vou adentrar nesse momento para que a gente possa entender e atentar que este também é um mandamento que Deus quer que nós possamos viver na nossa vida. Por que você diz isso, irmão Jonatas? Presta atenção. A gente não tem dificuldade de dizer, a gente não mata hoje. Não, a gente cobiçar é pecado.
Não, adulterar é pecado? Usar o nome de Deus em vão é pecado? Adorar outros deuses é pecado? De todos os 10, os 9 a gente não tem problema. Agora quando chega nesse a gente diz, não, mas peraí, isso aqui era para o tempo da lei. Ixi, tem os 10 mandamentos aqui, esse aqui a gente vai tirar. Já pararam para pensar? Por que a gente vai tirar exatamente esse? O resto vale, esse não. Por que não? Se está dentro de um mesmo conjunto que Deus deu. Esse mandamento, ele está dentro da lei moral de Deus. Ou seja, esse mandamento não foi abolido. Não. Lógico que aqui está um aspecto, tanto da lei moral de Deus, também quanto da lei cerimonial do Senhor. O sábado. Essa parte da lei cerimonial, como a gente viu, ela cessou. Mas o princípio moral de reservarmos um dia ao Senhor, ele permanece, irmãos. É isso o ponto. E um problema grande da igreja, qual é? Não leve em consideração isso. Vir ou não faz diferença. E a gente vai ter justificativa para dizer, cada um de nós vai ter uma justificativa. Não estou indo por conta disso, não estou indo por conta disso, estou aquele outro. Tem alguns que realmente acontece, que não pode vir por razões verdadeiras. Mas tem outros que para ele a razão é verdadeira, mas não é diante do Senhor. A gente precisa entender muito bem esse ponto, para a gente não cair no mesmo erro que caíram os judeus. De que, irmão Jonatas? Estou dizendo que é importante a gente guardar esse princípio, mas também a gente tem que ter o zelo de não ser como judeus, fariseus. E aí é um outro erro, um outro extremo, que a gente também vai atentar um pouco aqui. Veja só, irmãos, esse mandamento ele está relacionado ao descanso do 7º dia, depois de 6 dias de trabalho. Mas embora ele se encontre dentro dessas leis morais, ele era repleto de elementos cerimoniais, que foram abolidos com Cristo. Apesar desses elementos cerimoniais, o dia de descanso, ele permanece. Esse princípio moral permanece. Mas, irmão Jonatas, como deveria ser esse descanso? Esse descanso, ele envolvia, preste atenção, devoção pessoal a Deus, de um modo mais dedicado do que durante os 6 dias trabalhados. Não é que a gente não vai durante os outros dias da semana estar adorando ao Senhor. Não é isso não. A gente vai, só que a palavra nos mostra que tem um dia em especial, escuta, que nós deixamos os nossos afazeres para nos dedicarmos ao Senhor mais do que dos outros dias. Essa palavra sábado no hebraico, inclusive a tradução que eu estou aqui dessa Bíblia, ela já fala dessa versão assim, mais hebraica, que é o Shabat, né? Quer dizer o que, irmão Jonatas? Quer dizer cessação de atividades, ou relaxamento, repouso. Mas veja, irmãos, é óbvio que com a cessação das atividades vem o descanso. Mas esse descanso, ele não deve estar relacionado necessariamente ao cansaço físico. Talvez eu possa dizer, não, é o descanso que é relacionado ao cansaço físico. Não. O que é que a gente viu da explicação desse mandamento? De que o Senhor fez os céus e a terra e tudo que nele há em 6 dias. E no 7º ele... E o Senhor é homem para cansar? Por que então diz que o Senhor descansou no 7º dia? É nesse sentido, o Senhor cessou as atividades. E ali está apontando para nós o que Ele deseja de nós. Isso é um aspecto até criacional. Deus na criação já mostra um princípio. E se você prestar atenção, isso faz todo sentido espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Não adianta você trabalhar. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você pare um dia e diga, Senhor, aqui estou para dedicar a Ti, para render glória, adoração. Fala comigo, Senhor, quero dedicar a Tua obra, a fazer o bem, nesse momento, nesse dia, Senhor. Esse é o ponto. Diga aí, pastor. Você vai tomar meu tempo, vou tomar mais 1 minuto ali, viu? Vai complicar mais ainda.
Pior que ele é o judeu. Pior que ele é o judeu. White. Pode esperar. 10 minutos. Isso é verdade. A gente já está no outro extremo. Vamos comer R.O. Resto de ontem. Sim, então. Esquece de lavar roupa, esquece de botar roupa na máquina, esquece de bater martelo na parede, esquece agora a Deus. Esse é o ponto. Mas agora vem uma realidade do mundo ideal, secular, que muitos que trabalham até o dia. A empresa às vezes não está normal. Então, a empresa quer funcionar bastante para trabalhar. Você trabalha comigo? Sim, sim. É por isso que eu estou dizendo, existem alguns pormenores que é mais trabalhoso. Por exemplo, existem empresas que trabalham de domingo, existem pessoas que trabalham em plantão, né? O pessoal, o que é que os fariseus faziam na época? Não, ficava preocupado em quê? Só, eu posso pegar 5 quilos ou 10 quilos no sábado. Eu posso andar 10 quilômetros ou 1 quilômetro no sábado. A gente acende o fogo ou não acende o fogo no sábado? Aí já é um zelo excessivo, sabe? Aí se perde o princípio. Ainda hoje, os judeus, existe um elevador lá que no sábado ele para em todos os andares. E o judeu, por quê? Porque o judeu no sábado não aperta a tecla do elevador, para não quebrar o sábado. Aí veja, o que é que ele faz? Vem um que não é judeu, aí ele esperava e dizia: você vai subir? Vou. Você pode apertar tal ali? Pode, porque não é ele, é o outro que está apertando. Zé. Entende? É isso que eu estou dizendo, não. Aí tem os pormenores, às vezes até mesmo a gente, quem guarda, já às vezes vai para um outro extremo, né? Mas o ponto central, é o que o senhor está dizendo, a gente precisa do princípio. Um cara que trabalha no domingo, Jonatas, aí é que entra o ponto, o princípio permanece. No domingo eu trabalho, mas tem um dia que eu vou dedicar ao Senhor, vou ali parar minhas atividades. Eu não acredito que você trabalha 7 dias na semana, porque isso é inconstitucional. Tem algum dia que você vai descansar. Nesse dia que você descansa, o que é que você faz com ele? Esse é o ponto. Dedica ao Senhor, vai cultuar o Senhor. Tem culto, então vai para o culto. Durante o dia, você tira aquele dia para dedicar mais à leitura da palavra, à oração, a trabalho na obra do Senhor. Esse é o ponto. Aí é o ponto. Veja, eu entendo, e é complicado a gente falar, porque cada um vai dizer aquele, não, cada um sabe o calo onde aperta. Eu sei, mas a gente está falando de princípios. Não acredite no que eu estou dizendo, mas olhe para a Bíblia. Se ela revela isso, é o mesmo Deus que sustenta, sabe? Mas um final de semana,
eu vou sair com minha família, tudo bem, um final de semana você vai, aproveita com sua família, mas dedica o tempo ao Senhor também com tua família, faz um culto com tua família. Você vai, não, eu vou viajar, tudo bem, você vai viajar, mas tem uma igreja próxima? Tem não, mas pelo menos com a tua família onde tu estiver lá, faz um culto, dedica ao Senhor, coloca lá teus filhos também para isso. Estão entendendo, irmãos? Até porque, por mais que qualquer um possa guardar milimetricamente o sábado, ninguém guarda perfeitamente. Mas ali está o desejo do coração de viver esse padrão. O problema é que a gente vai para um outro lado, não tem compromisso algum. Vi ou não vi, um dia ou não ter. Exato. E aí é o ponto problemático. Esse é o ponto problemático. Mas vamos lá. O pastor me tomou aqui 5 minutos, viu? A culpa é do pastor. A culpa é do pastor. Então vamos lá. Quem foi que instituiu o dia? Mas já está no final. Quem instituiu o dia do descanso? Foi o próprio Deus. Embora o Senhor não tivesse cansado, ele cessou as atividades criadoras. O sentido do sábado é destinar um dia ao descanso, à devoção ao Senhor, se livrando, dentre outras coisas, de nos envolvermos de tal modo com esse mundo, ao ponto da gente abandonar completamente uma vida diária de comunhão com Deus. Esse é o problema. Jesus vai combater o outro extremo, lá junto aos fariseus, sobre o sábado. Os fariseus estavam presos numa visão legalista, e nessa visão que eles tinham equivocada, eles estavam preocupados mais com o formalismo do que verdadeiramente com a essência dessa lei. Diante desse equívoco, o Senhor mostra o que verdadeiramente importa. E aí quando ele vai chegar para os fariseus, vai dizer: aqui está aquele que é o Senhor do sábado. O Senhor Jesus também é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso espiritual. Mas veja, apesar de tudo isso que Jesus falou com os fariseus, Jesus não está colocando contra essa lei, ou contra esse princípio, mas Jesus está dando uma correta interpretação desta lei. Essa é uma lei importante para nós ainda hoje. Todos devemos guardar um dia da semana também. É o domingo, então que seja o domingo. Por que normalmente é o domingo? Porque é o dia que normalmente a gente se reúne para cultuar. Mas se você não pode, tudo bem, mas veja um dia. Às vezes você vai trabalhar, mas essa semana não vai ser o domingo, mas outro dia eu vou dedicar ao Senhor. Seja onde for, Deus espera que nós descansemos em sua presença, buscando de um modo mais profundo do que a gente faz nos demais dias da semana. E não cumprir isso, a verdade é que nós estamos quebrando a lei do Senhor. Não devemos negligenciar isso. Só para a gente encerrar, a título de curiosidade que você possa ter, porque aqui diz sobre o Shabat, né? Que normalmente é o 7º dia, o sábado. E por que a gente normalmente não guarda o sábado, mas em tese o domingo, né? Por quê? Calvino, quando vai comentar 1 Coríntios capítulo 16, 2, ele afirma que o dia do Senhor foi escolhido em preferência a todos os demais, em razão de aspectos espirituais como a ressurreição do nosso Senhor, que colocou fim às obras da lei. Portanto, esse dia nos leva a recordar de nossa liberdade cristã. O que acontece? A gente vê muito no Novo Testamento os cristãos começando a se reunir no primeiro dia da semana. Então você vai ver quando você lê o Novo Testamento, muitas passagens dizendo, se reuniam no primeiro dia da semana e partiam o pão, e eles se ajuntavam, isso, e eles ajuntavam as ofertas no primeiro dia da semana. O Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele é derramado num domingo. A gente vê João na ilha de Patmos tendo a visão de Apocalipse. Ele diz, e estava lá no dia do Senhor, domingo. Então era comum já na igreja primitiva os irmãos estarem se reunindo no domingo, até por toda essa questão da ressurreição de Jesus, de todo desse trabalho do Senhor, durante esse dia, de os cristãos se reunirem no domingo. E isso também vai ser na história, os outros crentes que vão vir no século I, século II, tem muita evidência histórica dos cristãos se reunindo para cultuar antes do século III. Por que isso, irmão Jonas? Porque os adventistas vão dizer o seguinte: vocês vão para o domingo porque foi no século III com o imperador Constantino que disse que era o domingo o dia do Senhor. Não, a gente já vê na Bíblia e já vê na história, antes mesmo de Constantino, o domingo. Mas aí como que nós colocamos aqui, irmãos? Você não pode o domingo? Eu quero o sábado, Jonas. Eu acho o sábado. Então, tudo bem. O problema não é o dia que você vai. Você se sente bem no sábado? Guarde o sábado. Se sente no domingo? No domingo, o importante é que você
possa observar este princípio. Romanos capítulo 14, versículo 5, Vandilma. Veja o que é que Paulo vai dizer. Romanos 14, 5. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. 6. Aquele que guarda um dia especial para o Senhor assim o considera. Aquele que se alimenta de carne o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor se priva e também dá graças a Deus. Veja o dia. Agora, por favor, o último texto, Colossenses 2, versículo 16 e 17. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda como relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? É que o sábado não vale mais? O princípio não vale mais? Não. Mas os aspectos cerimoniais, rituais passaram, mas o princípio permanece. Então que a gente possa guardar no nosso coração. Somos filhos de Deus? Somos. Aqui está o padrão de Deus para a nossa vida. Eu sei que a gente erra, a gente não é perfeito, mas que no nosso coração esteja o arrependimento, dizendo: Senhor, eu quero viver teu padrão de vida, me ajuda, me mostra, para que eu possa agradar a Ti, Senhor, através da minha conduta. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Semana que vem a gente vai estar estudando o mandamento do 5 ao 10 com o nosso irmão Joases aqui. Esses mandamentos mais relacionados com a relação do homem para com o homem. Amém, pastor? Você foi abençoado com essa palavra? Irmãos, o problema é que nós temos que refletir. A gente tem que refletir nos nossos compromissos com o Senhor, no nosso tempo. Hoje a gente está vivendo a era da hipergraça, é? Hipergraça. Você está debaixo da hipergraça. Não, você pode conviver mulher com mulher, homem com homem. Você está debaixo da hipergraça. Tem problema não. A graça de Deus, a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. É? Exatamente. A gente está vendo essa hipergraça. O problema é esse. A gente tem que nos posicionarmos. Ou realmente a gente leva a sério a palavra de Deus, no que diz respeito às verdades absolutas de Deus, ou não. Ou senão a gente vai entrar nessa era mesmo de ir aceitando as coisas, e a coisa, eu estou vendo que a coisa ela vai apertar mais. A coisa vai apertar mais, infelizmente, mas é a verdade. Nós vamos ser, como Jesus mesmo ele diz na sua palavra, nós vamos ser perseguidos. Aguarde, nós vamos ser perseguidos por zelar e velar a palavra e ser fiel à palavra. Nós vamos ser perseguidos, mas que Deus ele nos ajude. Amém? É aí onde vai separa realmente aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor. A realidade é essa. Pois é. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos agradecer por esta palavra. Ela faz com que a nossa mente ela possa ser aberta e o nosso coração poder assim receber e colocar em prática na nossa vida, para que nós possamos mudar as nossas atitudes. A vida do homem ela é uma constante mudança, e seguindo Deus, a palavra, a orientação da Bíblia, a nossa vida ela vai crescer mais e mais espiritualmente. Eu louvo a Ti, Deus, por esta palavra,
ela é alimento para as nossas almas. Ela nos exorta, ela nos repreende. E devamos, Senhor, zelar a Tua palavra, devamos amar a Tua palavra. Senhor, ajuda a Igreja Batista Missionária, ajuda, Deus, cada um de nós a não negarmos a nossa fé, Senhor, em momento algum, por qualquer circunstância ou perseguição. Ó Deus, nós nos mantermos fiéis a Ti, Senhor. Ajuda-nos, leva-nos em paz, continua conosco. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor.